Te atualizo ainda sobre as últimas do Vasco, com o Colídio e Sousa contratados e um novo centro de treinamento apresentado ao prefeito do Rio. A contratação do terceiro reforço nesta janela de transferências, Brian Rodrigues, jogador de primeira prateleira, jogadoraço, craque de bola, chegando no Vascão. Voltou a negociar com o Copenhagen pela contratação do zagueiro Gabriel Pereira. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Excelentes notícias no Vasco. Cruz Maltino tem como reforços certos Colídio do River Plate e Sousa do Racing. O Colídio, inclusive, já está no Rio de Janeiro para realização de exames médicos. O Vasco acelera o passo para tentar receber o transfer ban do Sousa, para que ele possa, assim como o Colídio, ser inscrito na próxima fase da Sul-Americana. Além dos dois reforços, Pedrinho e Marcos Lamacchia, que ao que tudo indica vai ser o próximo dono da SAF Cruzeirense, estiveram reunidos nessa sexta-feira com o prefeito do Rio, o Eduardo Cavalieri. A ideia foi apresentar o projeto em relação ao centro de treinamento. A obra vai ser feita exatamente onde está o CT Moacir Barbosa. Antes, o Vasco quer ter a certeza de que pode ficar em definitivo com o terreno, até porque imagina um investimento de 120 milhões de reais, com a construção de 4 campos e 3 edifícios, além de uma recepção central. O primeiro prédio vai comportar o Departamento de Saúde e Performance, além da comunicação e parte administrativa. Os outros 2 prédios vão funcionar numa espécie de hotéis para os times da base e também profissional. Vai haver ainda espaço para eventos e também uma área de lazer. Tudo bastante bem planejado. E o Vasco se organizando de fora para dentro, com a ajuda do filho de José Roberto Lamacchia, o dono da Crefisa. E o Vasco não vai parar por aí. O Vasco da Gama, ele quer mais. Essa é a informação que eu trago a você. O Vasco quer mais. E agora o grande alvo do Vasco da Gama nesta janela de transferências se chama Brian Rodrigues. Pode ser até uma pergunta feita por você. Lucas, por que o Vasco da Gama, após fechar com Facundo Colídio, que é um atacante, nesse momento tem como principal alvo mais um atacante? Por que o Vasco não mira um zagueiro? Por que o Vasco não mira mais um volante? Porque internamente o Vasco entende que tá dando para levar com a atual dupla de zaga, Carlos Cuesta e Robert Renan. Isso significa que o Vasco não quer contratar um zagueiro? Não, o Vasco quer contratar um zagueiro, inclusive vamos falar nesse vídeo aqui sobre um nome que o Vasco da Gama está neste momento procurando. Mas significa que o Vasco da Gama não tem um senso de urgência com relação à posição do sistema defensivo. O Vasco entende que hoje, tanto Carlos Cuesta como Robert Renan estão segurando muito bem essa barra. Não à toa, nos últimos 3 jogos, o Vasco tem apenas 1 gol sofrido. Creio que é nítido ver a evolução defensiva do Vasco e até a evolução de forma individual do próprio Carlos Cuesta. Está voltando a ser o Carlos Cuesta de 2025, que em determinado momento te encantou. Não pode negar. Em determinado momento você olhou para o Carlos Cuesta e falou: caramba, o Vasco tem um grande zagueiro, o Vasco tem uma grande dupla de zaga com Carlos Cuesta e Robert Renan. Isso aconteceu. Então o Vasco entende que é bom contratar, quer trazer um zagueiro, mas não é uma urgência. Diferente do setor ofensivo, que o Vasco entende que tem que trazer jogadores para as beiradas, tal extremo. O Andrés Gomes é uma unanimidade, é o grande jogador do setor ofensivo, mas o Vasco até o momento não conseguiu achar um companheiro para o Andrés Gomes. O Nuno, infelizmente, está decepcionando nesse momento o torcedor. O Adson é uma incógnita, não é uma certeza, não é um jogador que tem uma regularidade em todas as partidas. O Marinho Nestroça, bom, não preciso nem falar. O David é um jogador que não está conseguindo também entregar aquilo que o vascaíno quer e o que o departamento de futebol também está querendo. Então o Vasco entende que precisa desse jogador de beirada e quer esse atleta. E é aí que entra o Brian Rodrigues. O Vasco da Gama formalizou uma proposta, tá, amigo torcedor, ao América do México, uma proposta muito interessante para o clube mexicano. A proposta foi no valor de 10 milhões de dólares fixos pelos 60% dos direitos econômicos do jogador. Ou seja, o Vasco vai pagar um valor de 50 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do atleta. Um dinheiro forte que o Vasco da Gama está oferecendo. E além disso, o Vasco também colocou na proposta valores por metas. No caso, 2 milhões de dólares por metas a serem batidas por mais 20% dos direitos econômicos do jogador. Totalizando então 12 milhões de dólares
por 80% do passe em caso de metas batidas durante o período de contrato. Essa proposta, sinalizada pelo Vasco da Gama, de 60 milhões de reais, agradou muito ao clube do futebol mexicano. Essa negociação, tá? A informação dos amigos Cauê Rodrigues e Gustavo Tutinha estão avançando gradativamente, tá? Informação é que o clube mexicano, a América do México, espera destravar a negociação pelo ponta colombiano Campaz, para que Brian Rodrigues e seu staff possam avançar nas conversas com o Vasco. Então, hoje, né, o América do México se agradou da proposta, gostou do que foi oferecido, praticamente, né, aceitou o modelo de negociação, mas o América do México não quer liberar Brian Rodrigues antes de fechar a contratação do substituto do jogador, que é exatamente o nome do Campaz. Então, a América quer primeiro fechar com o Campaz e após fechar com o ponta colombiano, quer liberar Brian Rodrigues para vestir a camisa do Vasco, até porque é o desejo hoje de Brian Rodrigues vestir a camisa do nosso Vascão. Informação bem importante relacionada exatamente à situação do zagueiro, como eu trouxe a vocês. O Vasco da Gama, nas últimas horas, de acordo com o amigo Léo Lacerda, do canal Na Torcida Vascaínos, voltou a negociar com o Copenhagen pela contratação do zagueiro Gabriel Pereira, tá? Em um primeiro momento, o Vasco buscou, né, junto ao clube, uma contratação por empréstimo do zagueiro Gabriel Pereira, mas acabou não conseguindo avançar nas negociações, nesse modelo de negociação de empréstimo, mas agora o Vasco retomou as conversas com o clube dinamarquês, buscando encontrar uma fórmula para, né, comprar em definitivo o zagueiro Gabriel Pereira, o que agrada mais ao clube da Dinamarca. Então as conversas seguem em andamento, o Vasco tenta reduzir aí as diferenças para avançar na negociação e aí um certo otimismo com relação ao Cruz Maltino para fechar a contratação desse zagueiro. Volto a repetir, o Vasco não tem uma urgência na posição do sistema defensivo, como tinha na posição de primeiro volante e na posição do setor ofensivo. Não à toa, o Vasco insistiu nas contratações de Colídio, Santiago Sousa, e agora busca também a contratação de Brian Rodrigues. Mas o Vasco entende que é necessário trazer um zagueiro, então busca aí esse nome do Gabriel Pereira, um jogador muito bom, tá? Um atleta que é uma das referências de liderança do Copenhagen, tem apenas 26 anos de idade, um jogador que é titular absoluto no clube do futebol dinamarquês, passou também, além do Copenhagen, pelo Gil Vicente, Portugal, sempre sendo referência, titular absoluto, jogador de suma importância aí para um clube que disputa de forma frequente a Liga dos Campeões, competições europeias, e é um jogador interessantíssimo, visto com muito bons olhos pelo departamento de futebol Cruz Maltino. E o Vasco da Gama deve segurar atacante. Marino Inestrosa, comprado no início da temporada por 30 milhões de reais, foi alvo de várias sondagens, mas todos os interessados no atacante colombiano, que até aqui é uma grande negação com a camisa Cruz Maltina, estavam dispostos apenas a contratá-lo por empréstimo. E o Vasco decidiu que ou cederia em definitivo para recuperar os 30 milhões de reais ou manteria Marino Inestrosa. E é assim que deve acontecer. Existe uma convicção em São Januário de que com Pedro Emanuel e fazendo todos os esforços da parte mental e também física para que o Inestrosa se torne peça importante. Jogador que na temporada passada havia arrebentado com a camisa do Atlético Nacional, inclusive na disputa da Libertadores da América. Nesse momento ele tem sido reserva do reserva. Tem jogado menos, por exemplo, do que o David, que tem qualidade só discutível. Diante desse cenário, a pergunta que fica, especialmente por conta de toda a dificuldade do Vasco em contratar jogadores, a manutenção do Inestrosa é a melhor saída? Você ainda acredita que o colombiano pode dar a volta por cima e virar reforço importante no Cruz Maltino? Use o espaço para comentário e opine sobre o tema, beleza? Vamos falar sobre a situação do Pumita. O pai do Puma sofreu no último dia 25 de julho um infarto. Ele segue internado em um estado grave, informação até do Globo Esporte. E o Puma recebeu a notícia após o empate contra o Vasco, do Vasco contra o Mirassol em São Januário. Inclusive, a diretoria colocou à disposição para o lateral, até se quisesse, se afastar dos gramados para poder acompanhar o seu pai, ficar à disposição da sua família. E aí o jogador tem dividido ali a sua rotina entre treinamentos, jogos, visitas ao hospital para acompanhar o pai. É aquilo que sempre falamos, né? Quando um treinador ele precisa de uma gestão de elenco,
O futebol é muito como uma peça de xadrez, que você utiliza ali as peças para poder ganhar o jogo. Só que dentro da partida, ali tem sentimentos, tem jogadores que muitas vezes passam por problema familiar, problema de forma pessoal. Então, o Puma conseguiu, né, dentro desse jogo de ontem, até dar a volta por cima, fazer um gol. E a gente já deseja aqui uma boa recuperação para o pai do Puma, que ele consiga sair muito mais forte dessa situação. E ele foi o Puma é sempre muito importante nos clássicos, né? Ele classificou o Vasco ano passado para a final, cobrando o último pênalti, ontem fazendo o gol decisivo, ali faltando 2 minutos nos acréscimos, ele foi muito importante. E aí, Puma passando por essa situação pessoal, a gente já deseja aqui toda a sorte do mundo ao Pumita uruguaio, né? Foi muito importante, inclusive, a renovação do Vasco ano passado com o Puma. Fala galera, achando mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa o like, compartilha. Já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Galera, se aparecer a função de hypar, clique no botão por favor, que assim nosso vídeo é recomendado para mais vascaínos. E também não se esquece de ativar o sininho de notificação. Valeu galera, forte abraço, fui!